Para tudo na vida existe um momento certo, inclusive para a maternidade. Será? Será que a gente consegue conciliar aquele desejo de ser mãe com as questões biológicas? Será que é possível um diálogo entre a biologia e a cultura em assuntos tão complexos como esse, quando se fala de maternidade? É sobre isso que o programa Rede de Olhares vai estar conversando a partir de agora. O programa Rede de Olhares é uma produção da TV da Universidade de Caxias do Sul, que fica aqui no Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos recebendo uma série de mulheres e também homens para estar discutindo sobre essa questão de que será que existe um tempo para ser mãe? Hein, Eleonora, vou começar com você. Existe um tempo, essa questão do instinto materno, da questão biológica, do relógio biológico, isso realmente existe? Na verdade, infelizmente, existe um grande conflito entre a questão biológica, a questão psicológica e a questão social da mulher quando se fala na maternidade. Isso por quê? Porque realmente, mesmo nos dias de hoje, com todas as técnicas que a gente tem à disposição para engravidar, ainda nós temos aquela premissa máxima de que a idade ideal para a mulher engravidar seria em torno dos 29, 30 anos. Então, quando eu falo isso na minha aula, eu sou professora de ginecologia, aí as mulheres ficam todas apavoradas, né? Por quê? Porque 29 anos, hoje em dia, a mulher está iniciando a sua vida social, a sua vida profissional principalmente, né? E a imensa maioria nem pensa nessa questão ainda. Então, claro, cada vez mais as mulheres têm deixado para engravidar com 34, 35, 38 até 40 anos. Mas a gente ainda da parte biológica, o ideal seria este, mas nós ainda teríamos uma segurança, digamos, até os 35, 36, segurança que eu digo na questão da tranquilidade. Claro. Mas claro que nós vamos ter muitas mães acima dessa idade, claro. E cada vez mais. E a tendência mundial é que isso vai acontecer cada vez mais frequentemente. Mais tarde. Bom, e aí tem um aspecto de que a gente ainda vive numa sociedade, Rose, que olha para a mulher que opta por ter filhos com mais idade, também olha assim de um jeito um pouco diferente. Quer dizer, a gente está num processo, talvez uma construção de uma mentalidade. Como é que tu vê isso? A mulher, infelizmente, né, ela ainda sofre muitas discriminações. Aquela mulher que tem filho jovem, muitas vezes ela é acusada sem ser discutido a questão do homem, do parceiro, do pai. Sim. Aquelas mulheres que optam por não ter filhos sofrem uma discriminação porque parece que a mulher só veio ao mundo para ser mãe e só se realiza sendo mãe. E tem aquelas que optam por ser mais tarde, como casualmente também foi meu caso, foi uma opção. Eu engravidei com 39 anos, tive um filho com 40. Mas era impressionante, né? Depois dos 34 ali, ninguém mais pedia, né? Porque já estava certo que eu não ia ser mãe. Sim. Mas minhas colegas só falavam de filho, não tinha assunto, né? Então era complicado. E eu acho que então sempre tem uma pressão social que acaba sempre caindo sobre a mulher. Queira ela ter do filho que ela ou não. faça. E eu acho também que o momento para a mulher ser mãe, na minha opinião, é um momento que ela decidiu isto de uma forma coerente, consciente. Optou. E que possa ter condições para realmente ter um filho, né? Aliás, a gente vai conferir uma reportagem que foi realizada que traz justamente um depoimento parecido com o seu, Rose, de uma mulher que também optou por ter filho com mais idade. Nós já estávamos casados há 18 anos e nós não tínhamos planejado ter filhos, né? Inclusive essa possibilidade estava até descartada, assim, a gente não vai ter filhos e pronto, nunca tentamos, né? Era uma opção não ter filhos. Porém, com 40 anos, eu engravidei, assim, de surpresa. E foi assim, daí em diante eu fiquei um pouco preocupado pela idade da Cirlei, na verdade, né? Fiquei assim com a questão física, né? Mas foi muito tranquilo, foram 9 meses bem interessantes. E tu começa a pensar, e agora? Né? Como é que vai ser daqui pra frente? Né? Como é que eu vou me sair de pai e tal?
Mas com 45 anos tu já tem uma cabeça mais tranquila, mais estabilizado financeiramente, né? Ser pais com uma certa idade traz essa segurança, essa estabilidade financeira, emocional também. Coisa ruim é que a tua rotina é tão estabelecida com 41 anos de idade, 18 anos de casamento, que eu acho que a gente sofre mais as mudanças com a chegada de uma criança. Quando chega um filho, ele bagunça tudo isso aí. E ele te faz, uma criança faz tu ser mais gente. Um filho faz tu ser uma pessoa melhor. Tu pensa mais nos outros. As pessoas estão tendo seus filhos mais tarde, né? Embora, se eu pudesse deixar um conselho para alguém, eu deixaria o seguinte conselho: se tu quer realmente formar uma família, ter filhos, eu acho que pode começar antes, né? Tu tem mais tempo para ficar com os teus filhos, né? Eu acho que essa é uma desvantagem de tu ser pai mais velho, né? Muita gente, acho que começa a entender que sim, é possível engravidar com 40, é possível ter um filho com 41, é possível a mulher se manter ativa, é possível tu continuar trabalhando. Vale a pena, é uma viagem incrível, assim, né? Ao desconhecido, né? A Grace teve um filho, pode deixar, um filho que por volta dos 20, depois por volta dos 30, foram momentos diferentes. A mulher e a mãe também foi diferente nesses tempos? Na verdade, então, eu fui mãe do Pedro, eu tinha 22 anos, e agora do Gael com 32. E, assim, diferenças eu percebi, assim, fisicamente foi muito diferente. Eu poderia dizer que qualquer idade tem seus prós e seus contras, né? Com 22 anos, a minha gravidez foi muito mais fácil. Eu não senti fisicamente... Foi muito mais simples, né? Tranquilo. Com 32 já foi um pouquinho mais pesado. Eu já tive um pouco mais de dor nas costas, coisas assim. Mas eu acho que ser mãe é uma escolha, né? É uma entrega muito, muito grande. Então, independente da idade... né, você tem que saber que é uma escolha. Você tem que estar preparada, porque não é fácil. É lindo, mas não é fácil. Então, porque a tua vida fica em segundo plano, né? Tu passa a viver para aquelas pessoas que estão aqueles aí, anjos, né? que vêm abençoar a vida da gente. Nós fomos para as ruas fazer também perguntar para as pessoas, afinal de contas, se tem essa noção de que existe um tempo certo para ser mãe, esses outros aspectos também que acabam nos influenciando nessa escolha, e a gente ouviu de tudo. A senhora acha que tem alguma hora certa para a mulher ter o filho? Olha, eu acho que depende de cada uma, né? O momento certo é a escolha da pessoa, acredito. Ser mãe não tem idade, acho que depende muito de... acho que depois que tu ganha, tu vira mãe, assim, não tem idade. Eu acho que depois dos 45, acho que não é ideal ser mãe, né? Pode correr vários riscos, né? Cada experiência é uma, mas acho que um planejamento hoje ajuda. Não existe hora certa. Não, eu sou mãe, tenho 20 anos e não me arrependo jamais. Na verdade, hora certa não, mas toda mulher, a partir de uma certa idade, começa a pensar. Eu não posso dizer porque eu tenho um filho já, né? Tive um filho com 17 anos, mas eu acredito que vai da cabeça da pessoa, né? Mas como eu tive, né, eu não reclamo, não vejo problema nenhum, sabe? Consigo conciliar bem a minha vida com ele, não vejo problema nenhum. E adquiri bastante responsabilidade também, né, depois que eu tive ele. Eu acredito que é melhor estudar primeiro, se formar e depois ter filho. Eu acho interessante tu primeiro ter a tua vida profissional, ficar bem sucedida, depois tu pensar em ter um filho, né? Eu, pelo menos comigo, foi assim, né? Eu tive 3 filhas aos 26, 27 e 28 anos. Se eu voltasse atrás, faria tudo igual. Para mim foi ótimo. E aí, Tatiana? O meu ponto de vista é que para ser mãe precisa ter o desejo, né? Independente do social, do biológico, é o desejo de ser mãe, que é muito diferente de ter filhos. Sim. Né? Então eu posso ter filhos e não ter a maternagem, que é o que a gente vê muito. Eu trabalho no consultório com isso, com as mães que, enfim, se dão conta do desejo de ter filhos, aí, como disse a doutora, né, já lá quase que terminando o prazo de validade biológico, né? Mas antes não tiveram esse desejo. Então, o meu ponto de vista fica muito em cima da questão do querer a maternidade. Mas e aí o social e o biológico? Bom, eu lido muito com isso, as mães
querem, as mulheres querem engravidar, mas não é o desejo realmente, é por uma questão de pressão, uma questão do social, e aí vem as fertilizações, né, doutora? Mas muitas vezes elas não têm sucesso por conta de não realmente querer por si, mas querer por um social. E essa cobrança, né, que acaba sendo também sobre a mulher que não teve o filho e sobre a mulher que teve o primeiro filho, de repente, para ter o segundo, ou seja, é uma cobrança que às vezes vem externa, que tem que saber lidar com isso. Que tem que saber lidar com esse social. Maturidade que às vezes a gente né? Exatamente. Atinge depois de uma certa idade. Alessandra. Bom, e aí, você também é mãe, também tem um trabalho, né, uma vida profissional. Tem tempo para ser mãe? Então, eu tive a primeira com 25, meio que seguindo o script da minha mãe, eu acho. Eu achava que era um bom tempo com 25 anos. E eu já estava formada e já trabalhava há algum tempo, então eu achei que era um momento legal. E a segunda filha tinha 31. Então eu sou da turma do cedo hoje, né? Em relação às minhas amigas e tal. E eu fico muito feliz de estar chegando, fiz 41 esse ano, e de poder ter planos de carreira agora a milhão, correr mais com essa parte profissional, sentindo que elas precisam um pouco menos de mim agora. Sim. De uma certa forma, por outros desafios elas sempre oferecem. Então foi essa experiência do cedo me agradou. Obrigada, Ali. Natália, vamos dançar? A gente quer conhecer um pouco o trabalho de vocês e, na sequência, depois do intervalo, a gente bate um papo para falar de danças circulares. Meninas, a gente vai fazer um breve intervalo, volta na sequência com mais Rede de Olhares. Estamos de volta com o programa Rede de Olhares, que é uma produção da televisão da Universidade de Caxias do Sul, que fica aqui no Rio Grande do Sul, nós que somos parceiros do canal Futura. Hoje nós estamos falando a respeito de, afinal de contas, será que existe um tempo certo para ser mãe? Nós saímos do bloco anterior com danças circulares, a Natália que está aqui esperando um bebê. Tem tempo para ser mãe, Natália? Olha, não sei, eu acho que existe o desejo de ser mãe. Agora o tempo, pelo menos para mim, foi uma coisa que fluiu. A hora que ela decidiu vir, ela veio. E acho que foi na hora certa. Claro que também foi a hora que eu relaxei mais para abrir espaço na minha vida para isso, né? Mas eu sempre quis ser mãe e não pensava muito sobre isso. Fui fazendo várias coisas que eu queria fazer, as viagens, as coisas que eu queria fazer. E acho que a hora que eu dei uma sossegadinha, assim, ela decidiu vir. E as danças circulares também trabalham esse momento? As danças circulares trabalham muito com as emoções, né? E com o nosso corpo em toda a integralidade dele, né? Corpo físico, corpo espiritual, emocional. Então, com certeza, ele mexe muito com isso, com ciclos, né? Porque tudo é um ciclo. Do ciclo que tu vai ser mãe, daqui a pouco já é um ciclo que tu vai voltar a fazer as coisas para ti. E sempre com o teu filho, claro, né? Mas eu acho que ele ajuda a lidar com essas fases da vida, seja a fase de ser mãe, seja a fase de não ser mãe mais, né? Que também tem um momento que a gente sai desse papel da mãe e volta um pouco pro papel da mulher. Ótimo. Quero falar com o Douglas. E o papel do homem nesse momento que a mulher opta, sente que quer ser mãe, que quer ter um filho? Eu acho que ele tem que estar sempre do lado, dando suporte para a mulher, né? Porque hoje em dia eu vejo que a mulher ela assumiu um papel muito grande em relação ao mercado de trabalho. Então, às vezes é por conta disso que a maternidade acaba ficando um pouquinho de lado também. Tem essa questão que tem uma pressão social que tem que ter um filho, tem que pensar sobre isso também, né? Então tem que ser parceiro. Tem que ser parceiro. Tatiana, a Natália falou sobre a questão de a diferença de ser mãe e de ser mulher. Como que faz essa divisão, hein, depois que é mãe?
Então, difícil, né, Natália? Mas é importante ter essa divisão. Claro que eu digo que a gestação, e tem aí uma campanha que a gestação não é de 9 meses. Eu digo que ela, não eu digo, mas dizem, enfim, que é de 2 anos. Muito difícil ser mulher nesses primeiros meses e no primeiro ano. Mas não dá para esquecer em função até da manutenção desse casal, enfim, desse outro lado mulher que precisa ser retomado. Mas esse lado que é deixado de ser mulher, de não ser mulher nesse momento, é também importante para poder dar conta desse bebê, né? Mas não dá para esquecer, não dá para anular. Tem muitas mulheres que anulam, assim. Eu tenho visto muito, eu tô com meu marido, mas enfim, eu só tô com ele para me ajudar aqui. Eu não sou mulher. Faz 1 ano que a gente não namora, por exemplo. Então isso é muito complicado porque o casal se perde. E aí a gente vê muito isso. Né, não constitui a família aí. Mas existe essa... É justamente para poder dar conta desse bebê, essa maternagem. E a mulher fica um pouquinho... Depois volta. Eu digo que depois dos 2, 3 anos... Acaba acontecendo. Tem que vir antes, mas... E, Eleonora, e a diferença da mãe para a menina, quando se tem um filho muito jovem? Para os dois lados isso é complicado, né? Então, assim como antes eu falei da questão de não deixar muito tempo, né? Quando a mãe é muito jovem, isso também se complica. Por quê? Porque aí talvez até, né, a parte psicológica seja mais importante até do que a biológica, porque a menina, ela mesma precisa ainda muita atenção, precisa toda a construção, né, não só da questão biológica, mas psicológica dela, para daí poder orientar e nutrir uma outra pessoa. Claro. E aí, daquele momento em diante, na maioria das vezes, 2 coisas acontecem. Ou aquela menina, ela se transforma numa mulher muito rapidamente, ou ela vai ter um suporte familiar muito bom, que vai poder beneficiá-la, que ela continue passando os momentos que ela precisa de menina e amadurecer até a mulher para poder, então, aí sim, né, dar tudo que ela precisa para o filho, né? Mas é complicado, sim. E, Rose, e a mulher que não pare um filho, mas vai fazer uma adoção, como se dá, como que a gente pode olhar, inclusive socialmente, culturalmente, para essa mulher que não teve um filho de barriga, mas que é mãe? Eu acredito que é essa questão do desejo e da opção, das escolhas, né? Então, tu queres... Eu, por exemplo, no meu caso também estava 13 anos junto, eu queria ter, mas eu pensava, o mundo é tão difícil, será que a gente vai conseguir? E até o momento que eu quis. E daí nós... Enfim, meu filho está aqui, saudável, nunca teve problema nenhum. Minha gravidez eu engordei 9 quilos, não tive um enjoo. Amamentei até os 2 anos, praticamente tive que parar para fazer meus exames, né? Que também não podia, né? Mas assim, foi tudo muito tranquilo, mas por aquilo que eu falei, eu já tinha uma opção. E quem adota, eu acho que é um desejo maior ainda, aí sim é uma consciência, porque aqui a gente está falando, o ideal não é ser nem muito cedo, nem muito velho, é isso. Isso é o ideal, é o que nós temos que falar, mas se nós formos ver a realidade brasileira ou do mundo, é completamente diferente. Claro. As mulheres não escolhem, a maioria não escolhem o momento de ser mãe, a maioria são mães ainda muito jovens. Agora as mulheres estão no mercado de trabalho e eu queria comentar com o Douglas, né? Eu acho que tu não deixa a maternidade de lado porque tu precisas trabalhar fora e botar teu filho numa escolinha, por exemplo. Claro. A minha foi uma opção, mas não só minha, que é minha também, de eu continuar trabalhando. Mas para a criança, eu acho que é mais saudável ela ter criação. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Sem dúvida. Maiara, que não tem bebê, que não tem filho, tu pensa nessa questão, qual é o momento certo para ter um filho? Não, acho que não penso nisso, porque eu conheço... Com quantos anos que tu tá? Eu tenho 27. E eu tenho amigas que tiveram bebês com 15, que são mães maravilhosas. E eu conheço pessoas que tiveram um filho com 45 e também foram mães maravilhosas, assim. Eu acho que é a mesma questão do desejo, assim, né, da mulher. Mas eu acho que ainda não é uma questão de escolha, porque a gente sabe que muitas pessoas, de repente, engravidam e, enfim, não podem escolher ser mãe ou não, né? E depois que
que engravidou, tu tem que ser, meio que vira uma obrigação, assim. Sim. Aí por isso eu acho que é uma questão de desejo, mas não uma questão de escolha ainda, aqui no Brasil, pelo menos. Quem mais tem filhos? E aí, como que foi isso? Eu fui mãe aos 26 anos e não foi planejado. Então eu acho que se eu tivesse que pensar qual era o melhor momento, talvez eu não tivesse. E aí já não foi o suficiente um só, 2 anos depois veio o outro. Então eu tô bem focada nesse momento da minha vida. E foi planejado o segundo ou não? Sim, o segundo sim. Eu sempre dizia que eu queria um irmãozinho, né? Aí tem os 2 meninos agora, um de 1 ano e um de 3. E eu me sinto muito realizada. Foi a melhor decisão que eu tive, porque eu sempre quis. E eu acho que eles vieram no momento certo, mas eu não planejei. Tá bom. Tati, e tem aquela mulher que talvez nunca vai sentir o tempo de ter filhos? E ok, eu acho que de novo, respeitando o desejo, né? Porque é como ela disse, assim, a diferença de poder planejar, mas... e a diferença de ter sem ter planejado. Agora nasce o desejo aí de ser mãe, de alguma forma. Então, quem não tem, bom, se lida com isso. Tem outras tantas coisas para se fazer do que ser mãe também, né? Então, precisa se escutar o desejo. De alguma forma vem. E tu acha, Tati, que esse contexto mudou, assim, agora mais de um jeito mais... nesses últimos tempos? Ou já se pensava isso, por exemplo, na década de 40, 50, ou mais lá tarde com as nossas avós, com as nossas mães? Prof de história, né? Mas eu acredito que em relação à história tinha mais uma pressão social, né? Principalmente aqui da nossa região, a colonização, tem que ter filhos, tem que ter a religião. Eu acho que impunha ainda, muito, né? Tem um filho, já tem 2 anos, o que tá te protegendo, tem que ter o próximo. Eu acho que elas não tinham muito essa coisa de escutar o desejo. Tinha que ter filhos para a comunidade, para aumentar a capela, para ter mais, para ajudar no trabalho, né, de cuidar dos outros irmãos. Acho que é muito mais por esse viés do que o poder pensar eu quero ser mãe, principalmente eu acho que aqui na região, assim. Ótimo, infelizmente o programa está acabando, porque passa assim. A gente encerra com essa reflexão, eu acho que quase de empoderamento mesmo, né? De que hoje a gente realmente consegue optar por esse desejo e tomara que cada vez as mulheres possam pensar a respeito disso, prestar atenção no próprio corpo, nos próprios desejos e optar se quer ou não se quer ter filhos. E assim a gente respeita o nosso tempo, inclusive de mulher, não só de mãe, mas de mulher também. A gente encerra o programa de hoje por aqui, lembrando que se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do programa Rede de Olhares, você pode acessar o nosso site, uxtv.com.br. Meninas, vamos dançar? Aliás, vou convidar todo mundo, né? Vamos dançar todo mundo com a dança circular? Até a próxima! Con el viento por el espacio abierto. Vienes de mano en mano con nuestros ancestros. Viajas en el tiempo tejiendo la vida. Eres causa y origen, semilla, universo. Eres causa y origen, semilla. Eres la memoria, semilla heredera, semilla viajera, semilla sin frontera. Eres la memoria, semilla, alimento.
raíces.